Muito bem, 10 horas. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Pessoal da internet também, um abraço a cada um. Nós vamos então começar, pessoal, com uma prece, né? Como nós sempre fazemos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, também aos espíritos amigos que aqui estão nos auxiliando, nos amparando, coordenando esta atividade, envolvendo a cada um de nós em vibrações elevadas, que nós podemos sentir, abrindo o nosso coração, colocando-nos numa atitude receptiva, permitindo que esses fluidos possam ser absorvidos pelo nosso corpo, pela nossa alma, de modo a nos harmonizarem fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, surtindo o resultado benéfico que nós desejamos e que os espíritos também almejam, para que nós possamos seguir a nossa caminhada cada dia mais fortalecidos, mais confiantes, mais convictos, com mais amor e com mais paz no nosso coração. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estejam conosco no plano físico e no plano espiritual. Todos aqueles que estejam também nos nossos lares, principalmente os que têm mais dificuldade, que sejam mais abençoados, protegidos e orientados pela Tua presença, pelo Teu amor, pelo Teu conhecimento. E ajuda-nos, Senhor, no entendimento do estudo da manhã, para que possamos angariar novos elementos que venham a nortear os nossos passos, que venham a direcionar os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua luz nos envolva e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Oberlin. Ok. Acho que sobrou, tem algumas senhas aqui, né, Oberlin? Acho que tem, deixa eu ver. Acho que tem 4 senhas aqui, viu? Se alguém depois quiser, né, passar pelo atendimento, tem possibilidade ainda. Pessoal, nós vamos dar sequência no nosso estudo de Joana de Ângeles, tá? No livro Momentos de Saúde e de Consciência, tá bom? Hoje é o nosso domingo que a gente separa normalmente para o estudo de Joana, né? E nós vamos falar hoje sobre fenômenos renovadores, que é o capítulo 4 desse livro, Momentos de Saúde, tá? Passar aqui para o pessoal da internet também assistir, né? A Joana de Ângeles, ela tem se notabilizado assim, pela vontade, pelo empenho em aproximar o espiritismo da psicologia transpessoal e a psicologia transpessoal da doutrina espírita, né? A gente percebe o esforço dela porque ambos podem se beneficiar. O espiritismo pode se beneficiar de uma atualidade do conhecimento universal, da ciência de hoje, que a psicologia transpessoal traz. Muitos autores, né, trazem informações importantes que são objeto de estudo hoje, não por espíritas, mas por pessoas de ciência, né? E o espiritismo pode se beneficiar desse conjunto de informações em que ele se conecta com a realidade de hoje, científica, né? E a psicologia transpessoal pode se beneficiar também dos conceitos profundos que o Espiritismo traz, da ciência espírita também, de todas as pesquisas que têm sido feitas desde o início do Espiritismo. Nós tivemos inúmeros cientistas que estudaram fenômenos diversos, né, que hoje a ciência não considera muito. Por quê? Porque não é do interesse, uma ciência materialista, né?
que nega muitas vezes os fenômenos espirituais, né? Então essa junção é muito importante para ambos, né? E aqui a gente procura trazer nos livros dela um pouquinho dessa junção, de uma forma mais palatável, de uma forma mais digerida, vamos dizer assim, para que a gente possa aproveitar para a nossa vida prática, né? Então esses livrinhos, esses livros da Joana de Ângeles são muito importantes nesse sentido, porque eles nos permitem entrar em questões profundas da alma, só que de uma forma mais leve, à luz da doutrina espírita, tá? Então esse é o nosso objetivo, né? Então ela começa dizendo, nesse capítulo, né, que a vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. A mudança é o fenômeno natural do processo renovador. Antigamente, a gente pensava assim, pensava que o mundo estava parado, né? A gente pensava que o planeta estava parado, né? A gente pensava que o planeta estava parado. A estabilidade, né? A pessoa falar assim, eu sou uma pessoa que não muda, né? Eu sou uma pessoa que não muda. Era sinal de virtude, né? A pessoa ser rígida nos princípios, ser, né? Aquela coisa que não muda, não se altera, era sinal de virtude. E aí as mudanças foram ocorrendo a despeito dos nossos conceitos atrasados, as mudanças foram ocorrendo e a gente foi percebendo que hoje o nosso ponto de equilíbrio é o movimento. Hoje o ponto em que a gente deve se equilibrar é no próprio movimento. Ou seja, é na dinâmica. Nós temos que hoje nos equilibrar na dinâmica, na mudança, na transformação. Porque ela ocorre constantemente. O conhecimento hoje, ele está... O Joana de Ângeles fala que em questão de meses nós estamos dobrando o conhecimento. Em questão de 6 meses a humanidade dobra o seu conhecimento. Isso a própria Joana de Ângeles fala. Porque eles percebem as mudanças que nós estamos tendo em termos de conceitos, de atitudes, de tudo, né? Então, a vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Ficarmos parados hoje já é irmos para trás, porque os outros estão indo para frente, né? Se a gente fica parado hoje, a gente já está indo para trás, né? Porque os outros estão indo para frente. Então nós temos que avançar também. O planeta está mudando, as pessoas, as estruturas, tudo está se renovando. Toda vez que eu tentar paralisar demais em algo, eu já vou estar criando uma inércia, né, que vai sofrer golpes para mudar. Vai sofrer provas, dores, dificuldades para mudar, né? E quanto mais nós tentamos conservar a coisa, maior é o golpe para nos tirar daquela cristalização, né? Para nos tirar daquela inércia em que a gente entrou, né? Então isso é natural hoje, pelas necessidades do planeta, pelas necessidades de todos nós. A gente percebe que esse momento de transformação do planeta está exigindo de todos nós uma atitude muito proativa, muito ativa, né? Muito determinada, muito convicta, para a gente estar de acordo, sintonizados com o momento que nós estamos, né? Para que a gente aceite, né, o que nos cabe fazer neste momento, né? Desse modo, emoções, organização fisiológica, comportamentos humanos encontram-se sujeitos aos imperativos de alterações necessárias, variando de acordo com ocorrências, circunstâncias, ocasiões, né? Então, emoções, né, organização fisiológica, tudo está mudando. Quando a gente vai ficando mais velho, à medida que o tempo vai passando, os fenômenos de alteração do nosso organismo são naturais. Se a gente tentar impedi-los, ou tiver muita preocupação com eles, né, no sentido do surgimento dessas mudanças, vamos sofrer mais, não é? Mudanças afetivas, grupos. Muitas vezes a gente percebe pessoas que estão mudando, né, e aí os grupos começam a se alterar.
Na minha vida, os grupos vão se alterando. A minha participação nos grupos, os grupos na minha vida vão se alterando conforme eu mudo. Mas muitas vezes eu vejo pessoas atormentadas porque elas estão percebendo mudanças, mas elas não querem deixar certo grupo, elas não querem... Então fica gerando aquela tensão por nós não percebermos as necessidades do momento. Né? A gente não perceber para onde a nossa vida está indo. Então a gente fica querendo manter, né, coisas que para nós inclusive estavam pesando. A gente fica querendo manter, e aquilo vai pesando, dificultando a nossa caminhada, dificultando a nossa melhoria, né? Então, tudo isso encontra-se sujeito aos imperativos de alterações necessárias, variando de acordo com ocorrências, circunstâncias, ocasiões, né? Então, nós temos que perceber essas alterações que são necessárias. Tá? Vamos ver aqui. Essas alterações na criatura humana procedem de estados diferenciados de consciência, de padrões mentais diversos, de filosofias existenciais variadas. Então, vamos lá. Nós temos vários padrões conscienciais. Cada um de nós expressa o nível evolutivo que conseguiu alcançar. Não é? Os gostos, as preferências, os trabalhos, os conceitos que segue, as atitudes que tem no dia a dia, cada um de nós, agindo, pensando, sentindo, a gente expressa o nosso nível evolutivo, nosso nível de consciência pessoal. Né? E aí existem vários biótipos. Né? Cada pessoa expressa o seu momento, a sua necessidade, os seus conceitos. Né? Muitas vezes a gente entra em choque, né? Porque a gente não sabe, às vezes, produzir um encontro com as diferenças, né? Os momentos que cada um está, as necessidades que cada um tem. Às vezes a gente não sabe perceber, às vezes nos falta sensibilidade para isso, e a gente acaba entrando em choque, né, com as pessoas, né? Problema nosso, né? Dificuldade nossa, né? Mas esses estados de consciência diferenciados, cada um vai falar daquilo que tem dentro de si. Cada um vai viver, vai expressar o nível evolutivo que tem. Às vezes alguém faz alguma coisa na rua que a gente fica horrorizado, que a gente fica indignado, né? Ou em qualquer lugar. Mas isso não deveria ser assim. Né? Lógico que a gente percebe, às vezes, uma coisa negativa, mas a pessoa está apenas demonstrando o nível evolutivo que ela tem. Ela está apenas demonstrando o patamar que ela está, que ela se encontra. Às vezes, exigir que a pessoa demonstre algo diferente é até cruel da nossa parte. Por quê? Porque ela não consegue fazer diferente. É como pedir para um cachorro não latir. Não é? Guardadas as devidas proporções, tá, pessoal? Não estou... Por favor, né? Né? Somos seres humanos, tal, né? Mas vocês entendem? O cachorro só consegue latir. Assim como alguém que vandaliza na rua, só consegue fazer aquilo no momento. Ela está expressando os conflitos que vão no seu íntimo. Muitas vezes feito de inúmeras faltas, ausências, carências. Né? Então ele consegue expressar aquilo no momento. Né? A gente fala isso porque é importante a gente compreender também. Né? É importante a gente compreender. Até a marginalidade, né? Que muitos falam, precisa matar, precisa fazer isso, precisa fazer... Mas a marginalidade é um conjunto de carências, né? É um conjunto de faltas, de ausências. Né? E muitas vezes, como diz Joana de Ângeles, mantido pelas negociatas dos gabinetes de luxo. Né? A Joana de Ângeles fala isso. Né, que essas carências todas que a gente vive em sociedade são mantidas pelas negociatas nos gabinetes de luxo. Né? Não é o que a gente está vendo? Né? E cada vez mais carências. Né? Então, assim, a gente percebe que os níveis de cada um vão se expressar naturalmente, inclusive fruto dessas carências, da ignorância ainda que predomina
na nossa sociedade, né? E que a gente precisa preencher, nós precisamos ajudar a preencher essas carências, né? Desfazer dessas necessidades, né? Então, continuando aqui. Aí ela diz assim, conforme se pensa, assim se procede. Conforme se pensa, assim se procede. O que quer dizer isso? Inclusive o Felipe está com o microfone ali, tá? Quem precisar, né, levanta a mão que ele passa para vocês. Conforme se pensa, assim se procede. A Inês acho que quer comentar. Conforme eu penso, assim eu ajo. Porque o pensamento ele vem antes da atitude. Os pensamentos, eles são as sementes das atitudes. Então, aquilo que eu cultivo no pensamento, aquilo que eu idealizo no pensamento, eu acabo fazendo na ação. Conforme eu persevero nesse pensamento, eu acabo tendo inúmeras ações que vão naquele sentido do meu pensamento. Tá? Conforme se pensa, assim se procede. Fala, Inês. Porque, eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está ouvindo aí. Se a gente tem a compreensão desses ensinamentos, desses conhecimentos, a gente tem condições de tornar a nossa vida muito melhor, né? Por isso a importância que eu vejo em buscar sempre o conhecer mais. Sim, porque muitas vezes as pessoas, a gente até também, né, quando não tem conhecimento de um determinado assunto ou de uma determinada questão que a gente participou ou vivenciou, a gente pode cometer erros, né, em relação a isso. Sim. E aí, quando se conhece bem, a nossa vida se torna muito melhor. É verdade, Inês. Muito bem. Porque a gente deve discernir, né, em torno do que a gente está pensando, do que a gente anda pensando, do que a gente anda querendo. Nós precisamos discernir. Porque a nossa ação, a nossa vida, ela vai caminhar na direção do que a gente está pensando, do que a gente está querendo, do que a gente está buscando, idealizando no campo do pensamento, né? Então, questionar isso, questionar o nosso pensamento, o que a gente anda pensando, faz com que a gente perceba para onde a nossa vida está indo, né? Quando as pessoas nos procuram, dependendo do que elas estão vivendo, eu sei o que ela está pensando, o que ela anda pensando. Dependendo do tipo de fenômeno que ocorre na vida da pessoa, eu já sei que tipo de pensamento está por detrás daquele acontecimento, daquele problema. Porque eu sei que pensamentos geram resultados na nossa vida. E conforme o que a pessoa pensa, eu sei também o que vai vir a acontecer com a pessoa, com o tempo. Concordam? Porque conforme os conceitos que ela está mantendo agora, ela vai produzir resultados compatíveis com os conceitos que mantém, não é? Então a gente não é vidente, a gente não é profeta, nada disso, né? É só a gente usar um pouquinho a capacidade que a gente tem de discernir. Então já dá para prever para onde que vai a coisa, dependendo dos conceitos que a gente nutre agora, né? Não é tão difícil a gente entender isso, né? Então, continuando, né? A mente, exteriorizando os níveis psicológicos, é responsável pelas atitudes, por expressar a realidade espiritual de cada um. Tá? Então, primeira coisa, cérebro e mente são coisas diferentes. Tá? Cérebro é a estrutura física, mente é o ser pensante, a estrutura espiritual que ora está encarnado, ora está fora do corpo, sobrevive à morte, né? Então, são coisas diferentes. Mas a mente, pessoa estando encarnada ou não, vai exteriorizar os níveis psicológicos que eu me encontro. É a exteriorização da minha mente, né? O nível mental que eu estou, o nível de entendimento, o nível de visão que eu tenho da vida, compreensão, né? Então, isso é responsável pelas atitudes que eu vou ter, por expressar a realidade espiritual de cada um, tá? Como a gente já havia dito, né? O processo que precede a ação é de natureza mental.
Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente, passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Olha que interessante que ela fala, né? Quer dizer, o processo que precede a ação é de natureza mental. Né? Então, o que vai ocorrer no campo objetivo da nossa vida começa na mente, na nossa mente. Né? Aí ela diz assim, tudo que a gente afirma ou nega mentalmente, passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Como é que é isso? Né? Tudo que eu afirmo, eu faço uma afirmação positiva. Por exemplo, que afirmação positiva que eu posso fazer? Eu tenho uma ótima memória. Ou eu durmo bem todos os dias. Né? Eu tenho uma ótima memória, o pessoal já começou a rir aí. Né? Vocês estão rindo de mim ou deles mesmo, mas acho que a memória está meio complicada. Né? Mas vamos lá, a gente tem que pensar positivo. Eu tenho uma ótima memória, né? Vamos repetindo para fixar essa verdade. Tudo quando se afirma ou se nega, né? Ou se nega, eu não quero nunca mais amar ninguém. Né? Eu estou negando uma coisa. Nunca mais eu quero amar alguém. Né? Isso tem um efeito trágico na nossa vida. Porque eu passei por uma dificuldade no amor, me frustrei, uma perda. Né? E aí eu me fecho para o amor. Isso pode ter consequências terríveis na nossa existência. Né? Mas passa a exercer uma preponderância. Tudo quanto eu afirmo ou nego mentalmente, passa a exercer uma preponderância no campo da realidade objetiva. Aí, quando eu falo que eu nunca mais vou amar ninguém, muitas vezes eu espanto as pessoas que se aproximam de mim, não é? Eu não aceito o amor do outro, eu me isolo, não é? Eu não confio mais nas pessoas, como decorrência daquela frase, daquele pensamento, daquela atitude de não querer mais amar ninguém. Não é? Às vezes, pessoal, esse pensamento ele pode resultar em várias e várias reencarnações de queda. Eu nunca mais quero me vincular a alguém, para não correr o risco de perder, para não ser rejeitado. Isso pode se responsabilizar por séculos e séculos de queda espiritual. Só essa questão do amor, por exemplo. Né? Invariavelmente, os espíritos infelizes que a gente conversa, e os mais infelizes que a gente tem conversado, invariavelmente eles falam assim que a pior coisa é amar alguém. A pior coisa é se dedicar a alguém, se entregar a alguém. Veja bem, os espíritos infelizes e os mais infelizes com quem a gente tem conversado. Invariavelmente eles falam que a pior coisa é amar alguém. O que a gente entende disso? Na verdade, que é o que a gente mais precisa fazer, né? Só que eles passaram por dores terríveis, passaram por perdas terríveis, passaram por desilusões terríveis, que eles não souberam lidar muito bem. Aí se fecharam para o amor. É tudo que a gente não pode fazer. Percebe? É tudo que a gente não pode fazer. Por isso que se dedicar a alguém, amar alguém, cuidar, entregar-se, né, com discernimento, né, com equilíbrio, é tudo que a gente tem que fazer. Se dedicar a uma causa, né, amar as pessoas, servir, é tudo que a gente precisa fazer. Né, sem expectativa de retorno. Porque o que gera a frustração, a decepção, né, às vezes até o ódio, muitas vezes o amor acaba virando ódio, é quando você ama querendo retribuição, você ama com posse, né, com sentimento de dominação sobre o outro. É isso que faz a gente se frustrar. Mas quando a gente ama pelo fato de amar mesmo, pelo prazer de amar, aí não tem problema. Né? Porque a gente se sente bem só pelo fato de amar já é bom.
Se a pessoa vai retornar ou não aquilo, não tem problema. Porque amando, eu já sou feliz. Quem ama é feliz, né? Quem fica esperando ser amado permanece na infelicidade, né? Mas é interessante isso aqui, né, pessoal? Tudo que a gente afirma ou nega mentalmente acaba predominando, preponderando na realidade objetiva, né? O cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e de sabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida, né? Então a Joana fala num outro momento, né, que você direcionando a mente, o pensamento, através da alavanca da vontade, num sentido positivo, nada de milagroso acontece. Tudo que vem ocorrer de bom não é um milagre, não é uma coisa inusitada, é apenas o reflexo dos seus bons pensamentos, das suas boas energias direcionadas para o que você está querendo, de bom. Não é um milagre. Alexandre, esse negócio de pensamento positivo é muito fantástico, muito fantasioso, muito ilusório. Não é. Até a Joana fala sobre isso, né? É apenas o resultado das suas energias no sentido bom. Acaba gerando resultado bom. Né? A gente faz tanto isso no sentido negativo, usando coisas pejorativas, conceitos pejorativos sobre nós mesmos. Né? Ah, eu sou uma burra mesmo. Ah, eu sou... né? A gente fica se auto-hipnotizando, com tantas frases deprimentes, que a Joana fala que nós nunca devemos fazer isso. Né? Para um pouquinho para lembrar vocês quantos autoconceitos vocês usam para vocês mesmos, né? Que talvez, se for analisar bem, a gente tem que riscar e nunca mais falar isso sobre a gente mesmo, né? Então, trocar por coisas positivas, por conceitos positivos. Não só sobre nós, mas sobre as pessoas também. Sobre as coisas, sobre a vida. Por quê? Porque, na verdade, a vida é para nós o que a gente diz que ela é para nós. Se eu falo que viver é sofrer, bom, minha vida vai ser um mar de sofrimento. Se eu falar que viver é ter amigos, viver é ser feliz, viver é ter paz. Então, olha a diferença da vibração que a gente sente, né? A vida é para mim o que eu digo que ela é para mim. Tanto para um lado negativo quanto para um lado positivo, né? E aí nós teremos resultados compatíveis com o conjunto de crenças, de conceitos que eu mantenho na minha bolha de realidade. Cada um de nós vive numa bolha de realidade. Às vezes duas pessoas convivem juntas, faz quase tudo junto, mas ambas pensam muito diferentes. Cada uma delas vai viver numa bolha de realidade diferente. Para uma dá tudo certo, para outra dá tudo complicado. Até as pessoas se perguntam, mas por quê? Né? Por quê com fulano? Com meu vizinho parece que vai tudo bem, comigo tudo complicado. Aí a gente tem que buscar quais conceitos eu tenho mantido sobre a vida, sobre o trabalho, sobre tudo, sobre as pessoas. Aí a gente vai identificar, tá? O que a gente precisa mudar. E os pensamentos positivos, saudáveis, produtivos são responsáveis pelos bens da vida, os bens de modo geral, né? Aí tem uma coisa importante, uma frase pequenininha, mas muito significativa, né? Ninguém há que se encontre fadado à desdita, né? Ao sofrimento, né? À infelicidade. Ninguém há fadado à desdita. Ninguém há. Isso é a Joana de Anjos que está falando, né? São os espíritos que estão dizendo para a gente. Não tem ninguém que veio para a Terra para ser infeliz. Não obstante, a gente conhece muita gente infeliz. Por quê? Não é? Parece contradizer o que a Joana de Ângeles está dizendo. Não é? Ou será que é um modo de eu interpretar
os fenômenos da vida, o modo de eu interpretar as dificuldades da existência, o modo de eu reagir negativamente às provas da vida que me faz infeliz. Não é? Então, nesse sentido, o sofrer é uma opção. As dificuldades podem até ser imposições da vida. Agora, o sofrer por estar passando dificuldades é uma opção. Até Buda, né, e Joana de Anjos falando sobre análise de Buda sobre o sofrimento, fala que tem o sofrimento, ou seja, tem as dificuldades naturais da vida, e tem o sofrimento do sofrimento. É quando a gente sofre por estar sofrendo. Né? A gente sofre por estar sofrendo. O que é isso? É o sofrimento adicional, emocional, que eu coloco em cima daquilo que eu estou passando. Então eu sofro por estar sofrendo. Sofro por estar passando por dificuldades. Dificuldades todos temos. Agora, sermos infelizes na Terra é uma opção. Ninguém foi fadado à infelicidade. Tem muitos espíritos que não querem reencarnar, porque eles não querem passar, muitas vezes eles acham que já fizeram muito mal para muita gente, e eles não querem colher os resultados do que eles fizeram, porque eles acham que eles vão sofrer muito, aí eles não querem fazer o caminho de retorno. Só que não dá para fazer isso, não dá para impedir o fluxo normal da vida. Terão de reencarnar, cedo ou tarde. Aí quando a gente fala isso, eles falam assim, então eu quero tarde, não quero cedo. Né? Mas quanto mais tarde, maior é a dificuldade de fazer o caminho de retorno. Porque a gente vai no caminho do equívoco mais tempo, não é? Concorda? A gente fica mais tempo fazendo coisa errada, vai se avolumando as causas negativas, que depois eu terei que colher. Não é? Então, agora, vir com dificuldades, desafios, ter que reconstruir a nossa vida, não quer dizer necessariamente ser infeliz. Quem pode, paga com amor. Né? Vocês já cansaram de ouvir a gente falar no centro sobre isso, né? Quem pode, paga com amor. Né? Quanto mais eu amo, menos eu sofro. Né? Porque quem ama é feliz. Mesmo com dificuldade. Mas quem ama é feliz. Né? Agora, quando eu rejeito o amor, aí vem a dor. Aí a coisa vai na marra mesmo. Por quê? Porque eu estou sendo duro, eu estou afastando o amor da minha vida. Aí surge o outro método que Deus usa para nos sensibilizar, que é a dor. A dor só serve para nos sensibilizar. É aquela dinamite que faz a rocha se abrir. Às vezes o nosso coração está uma rocha. Não é? Às vezes a gente está impiedoso, a gente está, né, indiferente. Aí precisa aquela explosão da dor para me reconectar com o amor. Aí me coloco no lugar do outro, sou mais empático, né? Mais terno. É tudo o que precisa, né? A nossa amiga que está participando com a gente, a Maria Campos, lá de Jacopitã, de vez em quando ela está aqui, né? Ela gosta daquela frase que fala assim, abra o seu coração antes que o médico faça, né? Deve estar rindo lá agora. É verdade, né? Abra o seu coração antes que o médico faça, né? Então a gente precisa, senão a gente vai endurecendo tanto as fibras do coração, que chega uma hora que o coração está lá rompendo já, que é o que acontece, né? Então ninguém é fadado. Alexandre, mas a minha família, eu cresci ouvindo que minha família é muito sofredora, que o meu bisavô já era sofredor, o meu avô era sofredor, o meu pai era sofredor e eu também sofro. Né? Você já viu essas coisas que vão passando de geração em geração? Que nossa família veio para sofrer? É uma crença. É uma crença que as pessoas concluíram que é assim. E foi passando de geração em geração. A crença de que aquela família veio para sofrer. Né? E não é verdadeira. Mas eu vou colocando aquilo na minha mente e vou acreditando tanto nisso que vou acreditando mais no sofrimento do que na felicidade. Então, eu mesmo passo a produzir coletivamente ou individualmente aquilo que eu acredito. A vida é para mim o que eu acredito que ela é para mim. Não é? Então, nós temos que quebrar
esses padrões mentais negativos. Né? Não, famílias inteiras vieram para ser felizes. A gente veio para a Terra para ser feliz. Pode ser o espírito mais comprometido, que acha que não tem mais jeito, acha que está tudo perdido, acha que tem que ir lá para outro planeta de provas e expiações e ser expulso do planeta Terra. Tem muita gente que acha que já não tem mais jeito e que já está pensando já ir embora mesmo. Acredite. Acredite que tem jeito, mas é preciso mudar para a atitude amorosa. Né? Se a gente continuar na atitude impiedosa, agressiva, a gente não vai conseguir. Aí a gente não dá certo. Né? Tem que mudar. Renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante o que elabore na área dos desejos mentais. Então, olha só, né? O que precisa? Renovação. Ah, mas eu vou sofrer muito. Comece a mudar agora, então. Porque você já vai mudando os efeitos futuros. Né? Ah, mas eu tenho medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Produza o futuro. Não é? Ah, mas eu tenho medo, pode acontecer. O que vai acontecer é resultado hoje. Então, ao invés da gente produzir um resultado bom para o futuro, a gente fica mantendo a atitude errada no presente e com medo do futuro. Olha que coisa, que armadilha que a gente se coloca, né? E ninguém está fazendo isso com a gente, é a gente que faz isso com a gente. Né? Então, mude no presente, aí não precisa mais ter medo do futuro. Porque você tem a certeza e a convicção de que o futuro vai ser resultado do presente. Assim como hoje é resultado do passado. Não é? Então a gente não precisa ficar cultivando aflições com o futuro. É preciso mudar as atitudes no presente. E o futuro, né, será apenas a continuidade disso, o reflexo disso. Né? Os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. O que anelas na emoção, elaboras na construção mental. Sucederá, portanto, conforme o queiras. Então vamos lá. Os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. Conforme a minha visão da vida, conforme a visão que eu tenho da vida, nós temos uma visão espírita, né? O Livro dos Espíritos, André Luiz, Joana de Anjos, a gente vai compondo uma visão da vida. Não é? O que é a vida para nós? Nosso objetivo existencial, o que a gente está fazendo aqui, quais são as nossas prioridades, né? E aí a gente vai elaborando, conforme essa nossa visão, o que é prioritário para nós. E conforme a eleição das nossas prioridades, a gente vai criando aspirações, desejos, né? De alcançar aquelas prioridades que a gente elege. Concordam? Cada um de nós elenca o que é mais importante para nós nessa vida. E aí nós vamos seguindo aquela linha direcional das nossas aspirações. Né? O que anelas na emoção, elaboras na construção mental. Então eu sinto, eu penso sobre o que eu senti, eu desejo, né? Eu busco para satisfazer o meu querer. Né? Sucederá, portanto, conforme eu queiras. O que vai ocorrer na minha vida? Conforme o que eu estou querendo. Conforme eu quero, eu tenho. Ah, Alexandre, mas não era bem isso que eu queria, né? Agora eu tenho e agora estou vendo que não é o que eu queria de fato. Aí muda então o teu querer. Muda então o teu querer. E aí você vai ter um outro resultado diferente. Todos nós estamos fazendo isso. Há muito tempo, é natural, e vamos continuar fazendo isso. Mas vai mudando o nosso querer. Ah, Alexandre, eu queria ser tão bonito, tão bonito. Eu queria ser tão bonito. Porque eu acho tão bonito ser bonito. Né? É uma eleição lá. Você, né? Você elencou lá essa necessidade de ser bonito. Né? Aí depois a pessoa fala assim, Alexandre, não aguento mais, as pessoas ficam em torno de mim o tempo todo me assediando, pedindo meu telefone, não sei o que eu fiz para...
para merecer, né? A pessoa tanto quis a beleza, teve a beleza, aí não sabe o que fazer com a beleza, né? Aí não quer mais a beleza, cancela o pedido lá, porque, né? É daquelas pessoas que para o trânsito, que gera trombada, que, né? Mas deve ser difícil, né? Deve ser difícil para a pessoa muito bonita, sem nenhum preconceito, né, pessoal? Mas deve ser difícil para a pessoa muito bonita, né? A gente também aprecia a beleza. Beleza faz parte, o belo faz parte da vida, né? Cada vez a vida vai ser mais bela, as pessoas, né, mais belas e tudo mais. Até perdi meu raciocínio aqui. Deve ser bobagem, né? Estava falando da beleza. Fernando, me ajuda aí. Deve ser difícil. Mas também, André. Você vê que está prestando atenção, hein? Fiz um teste aí para ver. Mas deve ser difícil, né, pessoal? É uma prova, talvez, das mais difíceis, os Espíritos falam. A beleza, né? Deve ser difícil, né? Porque as vibrações que as pessoas envolvem, vibrações de sensualidade, né? A tendência aos arrastamentos, as paixões, é muito forte. A pessoa tem que ser firme na opinião ali, na decisão, no ideal, né? Senão ela sucumbe, né? A beleza e algumas outras provas também, né? Mas conforme o que a gente quer, conforme o que a gente deseja, assim acontecerá. Aí a gente tem o que a gente desejava e aí a gente muda o desejo, porque percebe que aquilo não nos planifica. Aquilo não nos planificou. Aí então a gente resolve pedir uma outra coisa, buscar uma outra coisa, né? E é assim que Deus vai nos direcionando conforme o nosso querer, né? Certamente experimentarás no transcurso da existência física provas e expiações que decorrem de pensamentos e atitudes passadas, ora retornando ao proscênio do ser como mecanismos de reparação, resgate, reeducação, né? Às vezes a pessoa fala assim: Alexandre, mas eu estou cultivando pensamento positivo, eu estou cultivando uma visão otimista da vida, mas parece que quanto mais eu resto, mais assombração me aparece, né? Parece que eu continuo atraindo coisas negativas. Estou até cansando, acho que eu vou desistir desse negócio de pensamento positivo. Porque não está funcionando, né? É um grande erro essa interpretação, por quê? Porque hoje nós ainda estamos muito sob efeito do que a gente pensou no passado. Então hoje nós estamos muito sob o reflexo ainda das causas passadas que nós geramos para os efeitos presentes. Ok, pessoal? Concorda? Então a gente vai percebendo esses efeitos negativos e vamos mudando no presente para colher coisas melhores. Mas a gente não tem como fugir ainda do que a gente pensou nos últimos séculos, do que a gente elegeu nos últimos séculos, nas últimas décadas, nos últimos anos. Isso está valendo ainda para nós, mas nós precisamos avaliar para mudar a atitude mental, né? Mas então nós temos que continuar nessa visão positiva, né? Ao invés de desistir. Houvesses agido de forma diferente e enfrentarias outras situações kármicas. Se a situação está difícil no presente, nós temos que avaliar. Se nós tivéssemos feito outras opções no passado, nós não estaríamos passando por esse problema no presente. Seja problema afetivo, financeiro, sexual, familiar, o que for. Se tivéssemos feito escolhas melhores no passado, não estaríamos passando pela dificuldade no presente, né? Então, no presente é preciso mudar a atitude, para que no futuro as escolhas reflitam melhores, né? Revisa quanto antes os teus planos de ação. Submete-os a uma análise tranquila e considera as tuas possibilidades atuais, refazendo programas e estabelecendo metas novas. Qual é o fundo da minha existência? Tem um livro, acho que é o Preciso de Ajuda, da minha mãe, né?
do Espírito Eduardo. Muito bom esse livro. E tem no começo do livro, eles estão numa rodinha assim, de espíritos, jovens assim, conversando a respeito do que foi a existência deles. Né? Então, cada um falando daquilo que fez da sua existência. Né? Qual que era o pano de fundo da existência de cada um deles? Então, cada um foi falando, olha, a minha vida era o prazer. Eu fiz da minha vida a busca pelo prazer. Né? Aí as consequências foram assim, assado, morreu por causa de overdose. Cada um falando né? Outro foi a beleza, né? Uma moça lá muito bonita e tal. Meu problema foi a beleza, a vaidade. Fiz da minha vida a busca pela beleza e aí colhi certos resultados negativos. Né? Então cada um foi elencando os seus objetivos existenciais, né? E os problemas que isso gerou para a vida da pessoa. E é uma análise que nós não precisamos esperar chegar no plano espiritual para fazer. Nós podemos fazer aqui essa análise. Qual está sendo o pano de fundo da minha existência? Todos nós temos um tema predominante na nossa vida. Qual é o tema predominante na minha vida? Na vida de vocês? Vocês vão perceber. Os obsessores sabem, eles exploram isso. Eles percebem qual é o tema predominante na minha mente. O que é que predomina na minha mente? Se for algo negativo, é ali que eles vão bater. É ali que eles vão estimular. A pessoa gosta muito daquilo. É aquilo que nós vamos estimular. Né? Aí exacerba aquela busca da pessoa. Vira uma obsessão, uma verdadeira obsessão. Uma compulsão. Só fazer aquilo. Né? E aí eles vão tendo um domínio cada vez mais sobre nós. E aquele tema na minha vida, quando negativo, vai crescendo cada vez mais, me absorvendo cada vez mais. E me tirando das outras coisas que poderiam ser coisas boas que eu poderia fazer. Né? Mas eu não faço porque minha energia está toda naquele sentido. Né? Ou quase toda ela. Tá? Então, reconsidera... Oi, acho que é a mãe que quer falar? Reconsidera os teus programas, né? Estabelecendo metas novas. Oi, mãe, fala. Oi, Lê. Eu já conversei com pessoas certo. Que elas achavam assim, agora estou na doutrina espírita, né? Eu estou aprendendo certo. bastante, Uhum. Então minha vida devia estar melhor. Mas teve gente que dizia assim, olha, mas eu estou enfrentando problemas que eu nunca imaginei que eu iria passar. Certo. E a pessoa às vezes não entende que os problemas vieram quando ela já tem um conhecimento que é para dar sustentação. É verdade. Né? Até acho às vezes que é o fato de estar buscando o espiritismo que está gerando problemas, né? Que está sendo até prejudicado. Está sendo prejudicado. Na verdade, é uma bênção, né? Vai fazendo com que ela vá refazendo a existência de uma forma diferente. É verdade. A pessoa muitas vezes é trazida para cá, para com as reflexões que são feitas, ela conseguir lidar com os problemas que iriam surgir, né? Até mesmo mediunidade, né? A pessoa, eu comecei no centro, comecei a perceber um monte de coisa. Não, você iria começar a perceber um monte de coisa. Antes disso, você foi levado ao centro. Para que quando começasse a surgir a mediunidade, você tivesse a orientação certa e não fosse parar no hospital psiquiátrico. Porque às vezes a pessoa sem estrutura familiar, sem conhecimento, sem entender mediunidade, a família acha que a pessoa está louca, não é? A gente acha que a gente está maluco de vez em quando. Né? Com a mediunidade, é tanta coisa, muitas emoções, né? Muitas emoções, pensamentos diferentes, tal. Se a gente não vai tendo um discernimento que o Espiritismo nos dá, muitas vezes a gente acha que está completamente desequilibrado. E não é, né? Mas os Espíritos trazem a pessoa para cá, para ela já ter a orientação, para já ter todo o amparo, né? Dos livros, das reuniões, do passe. E aí ela consegue lidar com relativa tranquilidade o processo de surgimento. No caso específico da mediunidade, né? Então, é isso aí. Então, vamos lá, nós já estamos terminando. Se te parecem corretos os teus programas, amplia-os.
Se te manifestam insuficientes ou perturbadores, corrige-os. É uma análise que só nós podemos fazer. Né? Só nós podemos fazer, é íntimo isso. Né? Se te parecem corretos os teus programas, está gerando bem-estar, harmonia, nós estamos cada vez mais pacificados. Né? O resultado final, pessoal, da nossa vida, deve ser inevitavelmente paz interior, deve ser autoencontro, deve ser mais conhecimento, mais amor, melhor convivência. O resultado final deve ser esse. Se a gente for analisar, peraí, não é exatamente isso que está acontecendo na minha vida, não. Não é exatamente isso, não. Engraçado, né? Estou no espiritismo, mas parece que o resultado está diferente disso. Parece que eu estou cada vez mais tenso, mais nervoso, mais irritado, brigando mais. Né? Será que tem alguma coisa que está errada nisso aí? Mesmo eu estando no espiritismo, lendo os livros e tal, será que alguma coisa está precisando mudar? Pode ser que esteja. Né? Pode ser que estejamos precisando mudar alguma coisa. Porque o resultado final disso tudo, o resultado da religião não é fazer o homem melhor. Não é isso que a gente aprende, Allan Kardec e tal, que fala. O resultado da religião é fazer a gente melhor. Não é a gente se isolar mais, a gente ficar mais mal-humorado, mais tenso, mais aflito. Não é. Se nós estivermos tendo esse resultado, é porque nós não estamos trabalhando bem com os conceitos que estamos recebendo. Emmanuel fala assim, sabem, mas não sabem como deveriam saber. A gente conhece os conceitos, mas a gente não está trabalhando com os conceitos como a gente deveria trabalhar. A gente não está sabendo como a gente deveria saber. Não é? Então, a grande força que nós devemos conquistar é a força interior. Segurança, paz, serenidade, não é? Autoconfiança, determinação. Não é? Se nós não estivermos caminhando nesse sentido, de termos cada vez mais amor, servirmos mais, amarmos mais, né? Alguma coisa está errada no modo como nós estamos interpretando os conceitos que chegam até nós. Né? O processo final é iluminação. Nós precisamos nos iluminar. Se o resultado final não for luz interior, alguma coisa está errada. Está tendo vazamento de energia para algum lado aí. O resultado final tem que ser autoiluminação. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente vive, tem que gerar luz em nós. Essa luz tem que crescer. Se não estiver crescendo essa luz, alguma coisa está errada. Mas nós podemos corrigir. Isso que é a coisa boa, né? Nós podemos analisar e corrigir. Tá? Pessoal, já vamos ficar por aqui, né? Aí na semana que vem a gente continua com os estudos, tá? Vamos então agora buscar um pouquinho o nosso interior. Nosso horário já está avançando, né? Vou convidar todos então para nos acomodarmos nas nossas cadeiras. Vamos respirar profundamente. Soltando o nosso corpo, relaxando os nossos músculos, articulações, tendões. Vamos relaxar. Vamos respirar. Vamos deixar a paz neste momento se estabelecer dentro de nós. A paz crescer no nosso íntimo, com a decisão firme e forte de sermos felizes legitimamente. A felicidade espiritual, advinda da consciência tranquila, do bem realizado, da busca de espiritualidade. Vamos buscar a visualização
de uma região bem bonita, uma região de paz, de harmonia. E vamos nos ver nessa região. Vamos nos sentir nessa região. Vamos tocar as árvores, as folhas. Vamos sentir o perfume, o suave aroma no ar, a brisa suave, o vento balançando as copas das árvores, os raios de sol. Você pode imaginar um riozinho de águas transparentes, de pedras brilhantes ao sol, águas límpidas. Você pode colocar a sua mão nessas águas, sentir a temperatura, ouvir o canto dos pássaros, as borboletas nas flores. Respire a longos haustos e sinta o absorver dessas energias da natureza. Tem um fluido vital que emana de todas as coisas, fluidos com energias muito saudáveis, medicamento da natureza. E nós vamos inspirando e absorvendo esse medicamento, essa energia, que vai iluminando o nosso sistema nervoso, que vai limpando as células do sistema nervoso. O nosso cérebro vai ficando iluminado, perfeito, saudável. Toda a medula espinhal, todos os nervos ficando iluminados, todos os órgãos. Imagine seu coração iluminado, cheio de amor pela vida, pelo seu corpo, pelas pessoas. E essa luz no seu coração, ela vai através das artérias, levada para todas as partes do seu corpo. Você vai limpando o seu coração, limpando todos os sentimentos adversos, e ficando apenas o amor, puro, simples, libertador. E o seu campo vibratório é uma aura de luz, é um campo iluminado, maravilhoso. Quando você respira, parece que você está respirando com o corpo inteiro, e o seu campo respira junto com você, se expandindo cada vez mais. E você sente a leveza, a liberdade, o bem-estar. Mantenha-se nesse estado durante alguns instantes, apenas sentindo o percorrer da energia no seu corpo. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por esta manhã de tanta luz que estamos recebendo, que possamos permanecer com essa energia o máximo de tempo possível, ligados a Ti e ligados aos amigos espirituais. Auxilia-nos, Senhor, nas nossas reflexões
E ajuda-nos, Senhor, na nossa vivência prática, objetiva. Que o Teu amor nos ilumine. Que assim seja. Ok, pessoal. Então nós vamos finalizando, né? Agradecendo a presença de todos, agradecendo também o pessoal que está online, né? Um abraço a todos eles. E desejando a todos um ótimo domingo, né? Uma ótima semana e até domingo que vem, se Deus quiser.